Vamos lá. Antes da gente começar de fato a construir o nosso aplicativo, a nossa solução, a gente precisa criar o nosso colega de trabalho, né? Você já seguiu, se você não pulou a aula no módulo 1 sobre esse assunto, né? Sobre como que a gente cria GPTs personalizados para acompanhar a gente em cada projeto, eu vou fazer aqui rapidinho para você ver na prática como que eu faço para cada projeto. E aí a gente vai ir o mais rápido possível aqui realmente, porque isso é individual de cada um faz do seu jeito, você vai criar o seu colega de trabalho específico para você. Então, para isso, eu estou abrindo o ChatGPT, o aplicativo do ChatGPT. O áudio é muito melhor do que no cloud. Então, às vezes, eu começo no ChatGPT, depois eu levo para o cloud. Isso vai depender de cada vez. Então, eu vou pegar aqui o ChatGPT aberto mesmo. Eu posso até, se você tiver o plano pago, você pode usar o O1 Preview, porque ele é mais inteligente para poder fazer esse tipo de planejamento, ele é bem melhor. Mas eu vou me solidarizar aqui com todo mundo que está e que não consegue ainda pagar o plano pago. Eu vou fazer no plano gratuito, para a gente ver que dá certo para fazer no plano gratuito também. Então vamos lá, vou começar a gravar aqui. Eu estou criando um aplicativo no code com as três ferramentas. A primeira é software.io, a segunda é make.com e a terceira é o Airtable. O objetivo e o nome desse trabalho é um otimizador e biblioteca de prompts. Eu quero poder salvar os meus prompts, quero poder categorizar esses prompts e também otimizar os prompts. Eu quero ter um front-end no software, o back-end no Make e o banco de dados no Airtable. Me ajude a fazer um plano completo do que será necessário para que esse projeto seja um sucesso. Vamos lá. Eu mandei um 50 segundos de áudio aqui. E aí eu vou corrigir porque ele nunca acerta software.io. Não sei se é o jeito que eu falo. E Airtable também ele não corrigiu. Então eu, antes de mandar o áudio, a conversão de áudio para texto do ChatGPT é muito boa. Mas ainda para algum, por exemplo, Airtable ele não acertou e o software ele não acertou também, né? O Airtable é o banco de dados, o Make é a lógica, a automação, e o software é o front-end, né? Então, mandei para ele aqui, corrigi algumas coisas no texto aqui do celular, e agora eu mandei para ele aqui. Vamos esperar ele terminar de gerar? Enquanto isso, eu vou te falar algumas coisas. Por que que é importante você fazer isso? Muitas vezes você tem a sua ideia na sua mente e parece muito claro para você. Mas se você for trazer um colaborador, se você for trazer uma nova ideia, às vezes as ideias se bagunçam e você não consegue deixar claro para o colaborador, até para o cliente, qual que é o objetivo dessa ideia. Então, por isso que para toda ideia, para todo brainstorming que eu faço, até as ideias que eu não vou levar para frente às vezes, eu crio um GPT personalizado. Porque eu posso continuar conversando com ele, fica salvo no histórico do GPT, fica salvo no cloud, no projeto, né? Fica salvo todas as conversas que eu tive com ele, então eu posso voltar no passado e ver como é que estava o projeto antes. Eu posso rapidamente criar materiais de divulgação, posso rapidamente incluir uma nova função. Às vezes você acha que você não precisa, porque nesse momento o seu projeto está claro, está simples, mas é inevitável que ele se complexifique lá para frente. Então, por isso que é muito importante, mesmo que o projeto for ultra simples, cria ele no ChatGPT ou no cloud, para iniciar. Vou dar um F5 aqui, para a gente ver se ele apareceu aqui. Não, otimizador de prompts app. Então, ele fez aqui, olha, ele já me ajudou a entender os requisitos. Eu preciso da funcionalidade salvar prompt, eu preciso de uma funcionalidade categorizar prompt e eu preciso de uma funcionalidade otimizar prompts. E eu também preciso de buscar esses prompts. Isso já tem nativo no software. Então, beleza, a gente não vai precisar de construir isso aqui, já tem nativo na nossa plataforma de no-code. A estrutura do banco de dados, eu preciso dos campos. Ele já me dá os campos, então eu não tenho que ficar pensando. Lógico, eu já tinha isso tudo na minha cabeça, mas agora está escrito. Então eu posso continuar trocando uma ideia com ele em relação a isso. Então, nesse momento, a gente vai fazer um belo e longo chat sobre tudo que a gente está criando junto com ele aqui. Então, olha que legal, ele me fala quais campos eu preciso colocar na tabela. A gente precisa também de uma tabela categorias, separada. Eu já achei bem legal essa ideia dele colocar uma tabela separada só para as categorias. E também nós temos a tabela usuários, que a gente vai precisar fazer. Ele te mostra, ele te explica aqui tudo que você vai precisar colocar no front-end. A gente precisa de uma página biblioteca de prompts,
uma página para criar os prompts, que no caso vai ser um formulário, e uma página de edição e otimização dos prompts. A gente vai precisar também, a gente tem também aqui um detalhamento do back-end. Olha só, automação para salvar os prompts, otimização de prompts, notificações e atualizações de categorias e filtros. Genial! Ele ainda traz aqui umas dicas de UX e UI, né? UX é User Experience, experiência do usuário, e UI é User Interface. Então é o que o usuário vê, né? Então, basicamente, é o front-end aqui, mas só que de uma outra forma, explicando de outra forma o que é o front-end, né? Que é a interação do usuário ali, o que ele vai ver, quais são os botões que estão acessíveis e como que isso vai gerar uma bela experiência. O X aqui é de experiência, né? Então, ele sugere um layout simples e um feedback visual, ou seja, para a gente acompanhar, ele sugere isso aqui para a gente acompanhar se o prompt foi otimizado, pendente ou a ser otimizado, por exemplo. Testes e interações, ok. Então aqui a gente já criou o nosso primeiro chat, a gente pode renomear ele aqui, e a gente não precisa fazer um GPT personalizado ainda. Porque nesse primeiro dia, vamos supor que você não tenha gostado de alguma coisa que está aqui. Então você vai fazer um bate-volta com ele ali e vai até que você chegue num panorama do projeto aceitável, que você gostou, né? Então, por enquanto, a gente pode trocar mais ideias, mas vamos supor que eu gostei, que eu achei perfeito isso aqui, tá? Já fiz os bate-voltas que precisa, agora o que que eu faço? Crie um System Prompt. Aqui você pode ser mais ou menos criativo, mas eu escrevi assim: crie um System Prompt para um GPT personalizado, que irá ser meu colega de trabalho para criar, gerenciar e lançar esse projeto. Simples assim, eu vou pedir para ele criar um System Prompt, depois eu vou lançar ele lá no otimizador de prompts. Isso aqui é para mostrar na prática, e você vai fazer isso aí também, porque isso já vai te criar esse hábito de fazer isso sempre. Isso lá na frente vai te salvar, você não sabe quantas horas isso vai te salvar lá na frente. Então realmente vale a pena, parece chato às vezes, mas é realmente uma coisa muito legal de se fazer. Você é um assistente de IA altamente qualificado e colaborativo, especializado em desenvolvimento de aplicativos no-code. E aí ele já menciona os aplicativos. Seu objetivo é em trabalhar em parceria com o Ravi, e aí ele coloca as funções principais, todas as etapas do projeto, a gestão do projeto, lançamento e pós-lançamento. Então ele já está criando todo um. Eu coloquei lançamento, né? Eu vou modificar isso aqui. Eu já percebi uma coisa que eu não gostei. Ele focou no lançamento. Como essa ideia a gente não vai fazer um lançamento, pelo menos por enquanto, né? A gente não imaginou criar um micro SaaS dessa ideia. Isso aqui é um projeto pessoal e educativo, mas nada impede que a gente queira fazer um lançamento depois. Mas aí a gente adapta o plano, o prompt, o system prompt do nosso colega de trabalho, a gente adapta ele lá na frente para falar, ó, agora a gente quer lançar esse projeto. Por enquanto eu não quero que ele foque no lançamento, então eu vou corrigir aqui e vou enviar de novo. Ele vai recriar uma segunda versão aqui nessa questão de criar, gerenciar e otimizar o projeto. Não vamos focar em lançamento por enquanto, não. Beleza? Então, isso aqui é uma dica. E a próxima etapa você já sabe qual que é. Se você fez o curso IA do Zero Avançado aqui da nossa academia, você sabe como criar um GPT personalizado. A gente vem aqui e seleciona mais GPT, explorar GPTs, clica em criar, e aí a gente vai criar aqui criador no Coach. Colega de trabalho que ajuda a criar o projeto otimizador e biblioteca de prompts. E aqui a gente vai puxar a nosso System Prompt. Mas antes de incorporar esse System Prompt no nosso assistente, a gente vai abrir um outro GPT, que a gente vai escrever System Prompt, dá Enter e vai colocar o System Prompt Optimizer. Não, System Prompt Generator, na verdade. E a gente vai iniciar um chat com ele, vai copiar e colar e vai mandar para ele esse nosso System Prompt básico que não foi otimizado ainda. A gente vai lá e otimiza ele. Uma vez que tiver tudo pronto, terminou de gerar aqui nosso System Prompt. Eu estou observando aqui uma melhoria nesse Prompt Generator, System Prompt Generator aqui. Ele trouxe até uma nova aba aqui, que é exemplos de melhores práticas. Ele trouxe o que fazer para a escalabilidade, então isso aqui é uma coisa nova. Regras de comportamento também. Gostei muito. Proatividade, criatividade, sugira sempre melhorias. Gostei muito. Então nós vamos copiar esse System Prompt aqui e vamos colar ele aqui. Por enquanto, a gente vai deixar ele assim mesmo.
Eu vou tirar essa coisinha aqui que representa um código. E a gente vai deixar ele assim mesmo. A gente vai colocar intérprete de código e análise de dados, porque no futuro a gente vai colocar os arquivos. Então a gente vai começar um novo chat, dessa vez com o nosso colega, né? Eu vou criar ele aqui e vou colocar apenas para mim nesse momento. Vou salvar. Beleza. Ó, vou clicar em ver GPT, porque eu já criei ele aqui, a gente está dentro dele aqui. Maravilha. E agora eu vou pegar aquela nossa mensagem, deixa eu dar uma atualizada para ver se ela aparece aqui. É isso, a nossa mensagem aqui. Vou copiar aqui tudo, só para ter certeza que a gente está bem na mesma página, e vou colar aqui. Então, a partir de agora, a gente vai estar sempre conversando nesse chat aqui. Ele já tem um System Prompt bem legal, e ele está com todas as informações iniciais. Como eu sair da página, ele vai ter que gerar de novo. Então, para isso, eu vou dar uma editada aqui no System Prompt, ó, na pergunta, né, no prompt inicial, e vou mandar enviar de novo. E agora ele vai estar com todas as informações que existem até agora sobre o projeto. Vira e mexe de vez em quando você tiver conversado bastante, pede para ele assim, ó, faça um log de todas as modificações que nós criamos no projeto e faça um resumo completo, sem omitir nenhuma informação sobre tudo que compõe esse projeto. E aí você vai ter um documentão bem longo, né? Faz o prompt de forma que ele faça um documentão bem longo, e aí você vai vir copiar, salvar num documento mesmo, num ponto .txt ou num ponto .doc, e aí você vai colocar como arquivo, né? Você vai colocar como arquivo aqui, ó. Ó, nós temos o nosso colega, e aí você vai vir aqui, editar GPT, e vai colocar como arquivo, inserir os arquivos das modificações. Então vamos supor que você chegou aqui e já fez. No final da próxima aula, a gente vai ter feito o nosso banco de dados, vai ter montado as nossas 3 tabelas, já vão estar prontinhas para receber dados. Então, o que você vai fazer? Já montei as 3 tabelas e tá assim, assim, assado. Eu segui suas sugestões em tal coisa, mas em outras coisas eu preferi criar isso e aquilo. Vamos supor que a gente tem ideias novas, né, que ele não teve aqui ainda. Você avisa para ele, porque isso vai ficar documentado. Isso é um jeito, gente, é genial você fazer projetos assim. Sinceramente, eu fico empolgado, me desculpa aí, mas realmente muda tudo como que você faz projetos. Se você fizer sem isso, você não vai ser um criador digital o mais otimizado possível. Então, eu realmente recomendo que você tenha essa disciplina de sempre conversar com o seu GPT e de dar atualizações para ele. E aí, depois de alguns dias, depois de 2, 3 dias, você fala assim, faz um log das modificações dos últimos dias. Pum, ele vai mandar um documento, você vai vir aqui e subir esse arquivo de documento que fala das modificações. Você pede para ele colocar em ordem cronológica, para ele ter noção do que é passado, o que é presente, o que vai ser futuro, né? Várias possibilidades. Eu vou trazendo isso aqui na prática ao longo das aulas também. Mas por enquanto, a gente tem tudo o que a gente precisa aqui para a gente começar o nosso projeto. Se a gente ficar perdido, a gente pergunta para o GPT que ele vai nos direcionar, beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Próxima aula nós vamos montar o banco de dados, hein? Então, nos vemos lá.